Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre beleza. Em apenas 2 semanas, 4 mulheres morreram por erros durante procedimentos estéticos. Qual o limite da vaidade? Quais os verdadeiros riscos de um procedimento estético? Essas são algumas perguntas que estão no imaginário do público. As dúvidas se justificam. A mídia divulgou, nas últimas 2 semanas, pelo menos 4 casos que acabaram em morte. A forma como os óbitos ocorreram também assusta. Médico que operava no próprio apartamento, enfermeiros que não são capacitados para procedimentos estéticos estavam implantando silicone e até pessoas que exerciam a medicina de forma ilegal. A polícia, o CREMERG, o COFEM e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica investigam todos esses casos. E qual é a hora certa para fazer um procedimento estético? Qual o médico deve ser procurado? Eu converso com o cirurgião plástico José Horácio Abudib. Ele é conselheiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um prazer, doutor Abudib. Muito obrigado, é um prazer. Para começar, eu queria que o senhor falasse como é feita a especialização de um cirurgião plástico. Para você ter o título de especialista em cirurgia plástica, a única sociedade que pode dar esse título é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é bom frisar, porque existem diversas outras sociedades com associações de nome cirurgia, plástica, estética, medicina, tudo misturado, feito de propósito para enganar o paciente. A única sociedade que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, AMB, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não se engane de procurar outro. E a sociedade só dá o título de especialista a quem já fez 6 anos de faculdade e mais 5 anos de pós-graduação, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Após esse período, há uma prova que a sociedade faz de escrita, oral e prática, e ele, sendo aprovado, recebe o título de especialista, que é referendado pelo Conselho Federal de Medicina e a AMB. Agora, quais são os primeiros passos para um paciente que quer fazer uma cirurgia plástica? O ideal é que você tenha a recomendação de alguém, de algum médico da sua família, de alguém que já tenha sido operado. Mas se você não tem isso, o ideal é procurar saber se o tal médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque em diversos, como eu já disse, que são membros de outras sociedades que não são reconhecidas, que não têm uma formação de residência de 5 anos como a da sociedade e que podem enganar o paciente. Então você vai no site da sociedade e ver se aquele médico faz parte do grupo da sociedade. A partir daí, você pode entrar no site do médico, pode entrar no Google, pode perguntar a algum médico da família e pelo menos você terá certeza que esse médico teve uma formação adequada. Agora, como a gente vai saber que a clínica escolhida pelo médico ou pelo próprio paciente é confiável, doutora Abudib? O bom é que você vá no hospital adequado, porque hoje, você falou a palavra clínica e é importante. Hoje, diversos consultórios são pessoas jurídicas com o nome clínica, fulano de tal, clínica, e que não é exatamente uma clínica. Quando a gente fala clínica, são clínicas que são autorizadas pela Anvisa a realizar procedimentos cirúrgicos. Então, você tem os hospitais e tem clínicas de porte maior, que tem todas as condições de segurança e de controle de infecção, de asepsia, que possam atender adequadamente o paciente. E que tenha um CTI, um UTI, no caso de... Não é necessário, dependendo do procedimento, ter uma UTI, porque hoje o centro cirúrgico ele tem todos os equipamentos necessários para uma recuperação, se for necessário. E a existência, isso é muito bom falar, que a existência da UTI, embora traga uma segurança, caso seja necessário algo urgente, traz também infecção. As UTIs são um foco de infecção, então nem sempre a UTI é a última coisa que a gente quer ver na frente do nosso paciente, é uma UTI. Agora, existem cirurgiões mais adequados para determinados tipos de cirurgia? Como escolher o melhor para o procedimento que a pessoa está querendo fazer? Exato. Se você vai pela sociedade, você vai ver se o médico é da sociedade, se deve a formação. É claro que existem cirurgiões que gostam mais ou se prepararam mais para certa cirurgia, ou a própria vida o levou mais para um procedimento cirúrgico, mas isso só mesmo na prática, na conversa com alguém que te indica, com algum médico de sua confiança ou com o próprio cirurgião, você vai saber o que fazer. Vários cirurgiões hoje, vários alunos nossos na UERJ, não querem fazer todos os procedimentos. Mudou
Aquele cirurgião que eu fui formado há 40 anos atrás, que fazia tudo, hoje muitos não querem. Então se especializam em determinados Mas a tipos de especialização que o procedimento. senhor diz é que operou uma determinada área ou fez algum tipo de intervenção um número maior de vezes que outros. Exato. É isso? Porque a formação que ele tem é para tudo, mas ao longo da vida ele vai tentando, querendo se especializar em uma coisa. Isso o próprio cirurgião poderá dizer se é uma cirurgia que ele esteja apto ou tenha esse conforto de fazer, ou mesmo até te indicar para outro cirurgião, que tem acontecido entre os cirurgiões sérios. Agora, como saber se a cirurgia plástica é a solução mais adequada? A paciente, muitas pessoas, você acha que está na hora de fazer, quem tem que achar é a paciente. Se você tem alguma alteração, se você teve bebê, suas mamas ficaram flácidas e caídas, se sua barriga ficou muito flácida, com estria, tem pessoas que isso não incomoda muito, então não faça. Agora, se aquilo te incomoda, ao ponto de você não tirar a roupa na frente do seu parceiro, se você fica inibida de ter a sua vida sexual normal, se isso está interferindo na sua qualidade de vida, você deve fazer. Então, isso é uma decisão muito do próprio paciente. É claro que ela pode chegar no médico e falar, eu quero fazer só. Não tem indicação, a sua mama é bonita, não, você vai ganhar cicatriz e não vai ganhar benefício. Então, o cirurgião também poderá estabelecer um freio, muitas vezes, ou indicação do que fazer, mas essencialmente a vontade do paciente. Agora, muita gente tem vontade de fazer, mas também tem um certo medo. Sim, natural. Todo mundo tem medo, nós cirurgiões também temos medo de ser operado de plástico ou de outras coisas. É natural, então você tem o desejo de fazer, tem que superar o medo. E quais são os riscos de uma cirurgia plástica? Toda cirurgia pode ter tudo, infecção, morte, tudo. É muito raro hoje, cada vez é mais raro. Por quê? Os anestésicos são melhores, os equipamentos de centro cirúrgico são muito seguros. Hoje todo mundo faz uma avaliação adequada do paciente, cardiológica, bioquímica, para ver se ela tem algum problema de saúde. Então, o risco é pequeno, mas existe. Qualquer atividade humana envolve risco. Qual o limite entre a vaidade e a necessidade de fato, na opinião do senhor, doutora Budilli? A necessidade, eu acho que só se adequa quando há uma deformidade grande. Você tem uma mama que vai no joelho, você tem um abdômen em avental, você tem um nariz do tamanho de um bonde. Então, isso aí fica muito claro, a necessidade da cirurgia. O resto é o que o paciente sente. Às vezes, a paciente linda acha que tem um defeito grande, e às vezes a paciente que não tem toda essa beleza se acha linda. Então, isso tudo vem muito da avaliação do próprio paciente e aí, da conversa com o médico, pode-se chegar à conclusão se é bom ou não realizar aquele procedimento. Agora, o Brasil ele é vice-campeão em cirurgia plástica, perdendo apenas para os Estados Unidos. Só agora, em 2017, foram realizadas 100 mil cirurgias. Quero saber o seguinte, por que o brasileiro, na sua opinião, doutora Budilli, é tão preocupado com a questão da estética? É uma questão cultural? Não é só isso. Por uma série de fatores, a existência do professor Pitangui, o nosso clima que expõe muito o corpo, nós temos muito bons cirurgiões plásticos. Para você ter ideia, embora os Estados Unidos seja muito mais populoso que o Brasil e realize mais cirurgias do que o Brasil, o Congresso de Cirurgia Plástica brasileiro é maior que o americano. Então, o Brasil é o maior centro de formação de cirurgia plástica. Não tem muito cirurgião bom, consequentemente, tem muita paciente bem operada e a coisa vai acontecendo. Quando você tem uma carência de cirurgiões, grande parte das cirurgias não ficam boas, o próprio paciente se retrai de fazer. Então, há uma série de fatores que levam a isso. Talvez nosso clima, a vaidade e a ótima qualidade do cirurgião plástico brasileiro. E a sociedade, doutora Budilli, ela recebe muitas denúncias de cirurgiões falsos, de falsos cirurgiões? Sim, a sociedade recebe, mas nós não temos poder de polícia e nem podemos punir ninguém. Quem pode punir o médico por sua atividade, além da justiça, são os conselhos regionais de medicina. Então, qualquer denúncia a sociedade pode receber e reencaminhar, e a sociedade pode pressionar os seus sócios a ter um comportamento adequado e faz isso. Mas quem pode punir, caçar, suspender, são os conselhos regionais de medicina e é a eles que deve ser enviado uma denúncia de uma má prática, como a gente tem, infelizmente, visto ultimamente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Caso uma pessoa queira fazer uma denúncia, como se portar, a Melhor quem Conselho Regional de Medicina. Se encaminhe, tem departamento específico para receber a denúncia e haverá investigação e todas as
consequências dessa denúncia, dessa investigação sobre o médico que cometeu ou não o delito. Muito obrigada, doutora Budib, foi um prazer. Foi um prazer, obrigado. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.